Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Vamos continuando nossos estudos sobre o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecendo sempre a Casa Espírita, Casa Assistencial Espírita Allan Kardec, que nos ofereceu essa possibilidade de estudarmos na página do Facebook, que nos deu essa oportunidade de levarmos esse estudo para muitos lugares, muitas pessoas, muitos amigos aí que estão se conectando conosco. Então é uma alegria, nós estamos muito felizes de estar realizando essa pequena atividade, de receber o carinho de todos vocês, o apoio, o amparo. Então, é muito bom mesmo estar aqui estudando essa doutrina, estudando o Evangelho, na companhia de tantos amigos queridos como vocês. Então, estamos aí iniciando mais um estudo. Hoje estudaremos o capítulo 21, né? Capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, uma boa noite a todos que aí estão. Saulo Pita, boa noite, amigo. Fernanda Fernandes, a nossa amiga, que nos ajuda bastante nessa atividade, junto com a Eliege, junto com a minha esposa também, a Terezinha. A Sônia Fávero, prima querida, muito boa noite, muito bem-vinda. A Fátima Bovo Fernandes, que legal. Muito bem-vinda, Fátima. Tony Sueli Pedrosa, Zuleide Carvalho, amiga lá da Bahia, a Sheila Santana, uma amiga muito querida, sempre acompanha também conosco, a Lipa Dovano, que acabamos de comentar sobre ela, Eliane Cavalcante, que legal também, lá de Recife, muito bem-vinda, Eliane, uma boa noite. Joaquim Bueno, grande amigo, estuda com a gente lá na Casa Espírita, sempre estudando essa doutrina. Muito bom, amigos. Então, vamos iniciando. Inicialmente, então, vamos rogar as bênçãos de Deus para mais esta noite de estudos, pedir a proteção dos amigos espirituais, que é tão importante para que a gente consiga manter os pensamentos elevados, mantermos uma sintonia com os planos mais altos da vida, e assim que a gente possa receber a influência amiga desses mensageiros do Cristo, que eles possam nos intuir, a todos nós, eu aqui falando com vocês, e vocês também serem intuídos para receberem a boa inspiração, para assimilar os conteúdos que vamos estudando, e que Deus então nos abençoe, nos proteja, nos livre do mal. Em nome de Jesus, o nosso Mestre Maior, nós vamos iniciando a nossa atividade. Cláudia Almeida também, chegando aí, muito boa noite, Cláudia, muito bem-vinda, sempre estudando conosco também. Bom, vamos lá então. Hoje nós vamos estudar o capítulo, então, 21. Né? É um capítulo que Allan Kardec vai nos oferecer, a doutrina espírita nos oferece alertas importantes para com esses falsos cristos e falsos profetas. Então, nós vamos ler um trechinho que está logo no início do capítulo, que está no item número 2. No item 2, então, é um trecho do Evangelho escrito por Mateus, que diz assim: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco coberto de peles de ovelhas, e que por dentro são lobos traiçoeiros. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem-se colher uvas nos espinheiros, ou uvas ou figos nas sarças? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má
produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus. E uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Bom, então aqui nesse pequeno trecho do Evangelho que está escrito por Mateus, vamos analisar primeiramente o seguinte detalhe sobre a palavra profeta, para que a gente entenda bem a colocação. Essa palavra ela era usada geralmente considerando aqueles que tinham o dom de fazer as chamadas profecias, de adivinhar o futuro, né? Por exemplo, na época de Jesus, a gente sabe pelo Evangelho, né, pela Bíblia, da presença de muitos profetas naquela época. Profetas que faziam até profecias sobre a vinda de Jesus. Então, vejam bem, tinha profetas que falavam há 900 anos antes de Jesus, há 500 anos antes, muitos falando que haveria de nascer o Salvador, o Messias, né, que eram os termos que eles usavam. Então, esses eram considerados profetas, porque faziam essas profecias. Mas Allan Kardec vem nos chamar a atenção para essa palavra, dizendo que no sentido evangélico, ela tem uma conotação, um significado bem mais amplo, né? Ela se refere, quando fala-se profetas, está então se referindo a todos aqueles que são enviados por Deus para uma missão de instruir a humanidade, a missão de revelar a vida espiritual, aqueles que vêm para falar do reino de Deus. Então são missionários que Jesus, que Deus envia à Terra para fazer a humanidade avançar. Então, quando aqui nesse capítulo fala de falsos profetas, então nesse sentido também, falsos profetas no sentido daqueles que vêm se dizendo enviados de Deus e na verdade não são, porque Jesus diz aqui, eles têm peles de ovelha, mas por dentro são lobos traiçoeiros, quer dizer, eles mostram uma coisa na aparência, mas por dentro são diferentes daquilo que aparentam, né? Aquelas aparências que enganam. Só que Jesus dá um alerta importante para a gente reconhecer o verdadeiro profeta, o verdadeiro enviado de Deus. Porque ele diz, conhecê-lo-eis pelos seus frutos. O que seria isso, né? Os frutos, quer dizer, o que eles produzem, como se fosse uma árvore produzindo bons ou maus frutos. Então, a gente precisaria analisar a vida desses chamados profetas, desses que se dizem enviados de Deus, o que eles fazem, quais são seus atos, será que são pessoas que vivem a lei de amor que Jesus veio nos falar? São pessoas realmente que praticam a caridade verdadeira? Então, pelos atos, pela vida dessas pessoas, é que a gente deve conhecê-los, e não apenas pelo que eles falam, né? Esse é o perigo, porque às vezes tem uma eloquência grande, falam com bastante inteligência, perspicácia, mas às vezes não quer dizer que eles fazem aquilo que eles falam, né? Então esse é um alerta importante. E em todas as religiões, então, todas as religiões estão sujeitas a ter esses falsos profetas. E nós conhecemos vários aí que já surgiram, né? Se dizendo enviados de Deus, dizendo ser o próprio Cristo. Então, por exemplo, já vimos até, infelizmente, né, uma notícia triste, seitas que apareceram e que seduziram muitas pessoas ficaram realmente fanatizadas por aquelas seitas e chegavam até levar as pessoas a cometer suicídio, achando que com isso estavam agradando a Deus, para a gente ter uma ideia do perigo que é essa questão desses falsos cristos, falsos profetas, né? E como nós estamos falando que em todas as religiões
está sujeito a acontecer isso, é lógico que a doutrina espírita não está de fora. Na doutrina espírita também estamos sujeitos aos falsos profetas, né? Falsos cristos. Então, nós vamos falar mais adiante disso, porque sabemos de história de muitos médiuns, né? Que realmente tinham capacidade mediúnica, mas que acabaram desvirtuando a sua conduta, seguiram por outros caminhos que na verdade não eram aqueles que se esperava de um bom médium. Então tudo isso aí a gente percebe o perigo do fanatismo, né? Da fé cega, e nós vamos falar bastante ainda sobre isso, para que a gente não aceite tudo que nos digam, para que a gente tenha um critério de análise sobre as mensagens que nos chegam, sobre as propostas que vêm para inovar, sobre revelações. É preciso muito cuidado para aceitar tudo isso. Então, eu vou ler agora um trechinho o item número 3, ali, logo em sequência, na abertura do capítulo. No item 3, o trechinho final, ele diz assim, também no Evangelho de Mateus. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Olha então que trecho que Jesus está alertando. Quem seriam esses escolhidos que ele fala? Poderiam até seduzir os escolhidos. Lembra que nós estudamos alguns capítulos atrás, no capítulo 18, se não me falha a memória, que a gente estudou sobre o título de Muitos são chamados, poucos escolhidos, né? Quem são então esses escolhidos? Que a gente entendeu que não é nenhum privilégio, Deus não favorece ninguém. Os escolhidos seriam aqueles que, pelos seus méritos, trabalharam em inúmeras existências para conquistar virtudes, para viver a lei de amor, e acabaram transformando-se em pessoas de bem, pessoas que praticavam a lei de amor e de justiça e caridade. Então essas pessoas que eram os considerados escolhidos, ele diz aqui, né, se possível fosse, seduziriam até esses. Tamanha a capacidade de enganar que esses falsos profetas apresentam. Por isso Jesus dá um alerta grande aqui, né? Ele fala para a gente ficar atentos, porque eles farão grandes prodígios, né? Olha só esse detalhe. Quais prodígios esses falsos profetas poderiam fazer, né? Então a gente vai ver que, por exemplo, tudo aquilo, vamos entender primeiro sobre a questão dos prodígios ou milagres, né? Aquelas coisas fantásticas que em todas as épocas nós soubemos que aconteceram. Então, para a pessoa que não conhece a doutrina espírita, ela entende que milagre é tudo aquilo que sai fora das leis naturais, das leis conhecidas, né? Tudo aquilo que é o sobrenatural, aquela coisa fantástica, maravilhosa, fora do normal, fora do comum, a pessoa considera um milagre. Como, por exemplo, quando Jesus curava aquelas pessoas instantaneamente, quando Jesus diz no Evangelho que andou sobre as águas, né? Então, tantos fatos ali da vida de Jesus que as pessoas falam os milagres de Jesus, né? Então, tudo aquilo que está fora do padrão comum, que as pessoas não costumam fazer. Então, quando alguém vem e faz isso diferente da massa, diferente do comum, essa pessoa está fazendo um grande prodígio ou um milagre, né? Aí a gente precisa entender que, para a doutrina espírita, nós não consideramos, a doutrina espírita não considera o milagre nessa acepção que ele tem. Porque, vamos entender uma coisa, se houvesse realmente milagre nesse sentido de contrariar, derrogar as leis da natureza, quer dizer que Deus não teria criado tão perfeito assim as suas leis. Porque precisou vir alguém
e fazer algo diferente que Deus não teria pensado naquela possibilidade. Então, por exemplo, quando Jesus curava, a gente precisa entender assim, ele fez algo que outras pessoas não faziam, ou a grande maioria não fazia. Então, se aquilo era um milagre, será que Deus não deixou essa possibilidade de que aquilo pudesse acontecer? Seria milagre se ele estivesse contrariando as leis que Deus criou. Deus não teria criado aquilo, mas Jesus faz algo contrário às leis divinas. E não é isso. O que acontece, o grande detalhe, é que o que Jesus fazia, ele tinha um tamanho, ele tem, um tamanho conhecimento sobre essas leis todas, que o que ele fez era perfeitamente possível de ser feito. Só que ainda não é do domínio da maioria de nós. Nós não conhecemos essas leis que Jesus conhece, que já estão na natureza. Precisa nós, os seres humanos, ainda tomarmos conhecimento delas. Então, enquanto a humanidade não conhece, a humanidade considera algo sobrenatural, considera um milagre, mas na verdade já existem essas leis, Deus criou tudo perfeito e um dia o homem vai entrar na posse desse conhecimento. Por isso que Jesus disse: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e até mais. Quer dizer, Jesus estava dizendo, o que eu estou fazendo é possível de ser feito. Um dia vocês vão fazer também. Então o grande detalhe é a causa desconhecida. Quando essa causa torna-se conhecida, perde-se o efeito do milagre, do miraculoso. Não por isso desmerecendo toda a capacidade de Jesus, todos os seus feitos, porque na verdade o que nós mais admiramos em Jesus não foram esses chamados milagres, mas foram os ensinos que ele trouxe e a vivência desses ensinos que ele viveu para mostrar para a gente como deve ser feito, Bom, então, quando aqui fala que muitos farão prodígios, ele está se referindo que pessoas podem nascer, reencarnar, com a faculdade mediúnica, com a mediunidade. E através dessa faculdade ela pode realizar alguns prodígios, alguns fenômenos fora do normal. E aí é que está o grande perigo que Allan Kardec vem dizer. Porque em todos os tempos, fala ele, que sempre houve pessoas que exploraram a credulidade dos outros. Porque essas pessoas ou possuíam um grande conhecimento, habilidade de falar, de seduzir, de enganar, de passar uma mensagem errônea com palavras bonitas, ou então essa pessoa poderia ter essa mediunidade, realizar esses fenômenos que nós chamamos mediunidade de efeitos físicos. E aí, quando ele fazia essas coisas diferentes, poderia impressionar as pessoas e as pessoas acharem que por ele ter feito tudo aquilo, que ele fosse um enviado de Deus. Aí é que está o grande problema. Então Allan Kardec nos alerta que muitos tinham mais anseio de dominação, queriam dominar as pessoas por causa das suas ambições, por causa do seu orgulho. Então Allan Kardec fala, esses são os falsos cristos, ou os falsos profetas, esses que vêm abusando daquilo que podem realizar para enganar, para dominar as pessoas. Eles mostram um poder que eles querem dizer que têm, mas na verdade não possuem. Então eles abusam de alguns dons, de algumas capacidades, E aí a gente precisa entender outro detalhe. Porque nós estamos falando de médios e pode ser que muitos amigos que estejam acompanhando esse vídeo, esse áudio, esse vídeo, muitas pessoas podem ter uma ideia não muito coerente com relação ao que seja o médium. Porque no passado os médiums eram pessoas que chegavam a ser até endeusadas, eram vistas como alguém especial, como alguém enviado de Deus realmente. Então Emmanuel principalmente nos ensina bastante,
que os médiuns, com todo respeito aos médiuns sérios, né? Porque muitos médiuns, graças a Deus, são muito sérios, trabalham anonimamente, trabalham caridosamente, ajudando, sem querer aparecer, sem querer, né? Então estão fazendo o seu trabalho com muita dignidade. Mas a gente sabe que o médium, não, todos os médiuns em geral, não são missionários, né? Em geral, não são missionários no sentido daqueles espíritos superiores enviados por Deus numa missão especial. Não é isso. O médium, como qualquer um de nós, são almas que fracassaram, diz Emmanuel. Almas que fracassaram bastante em existências passadas, como todos nós, né? Não estamos querendo dizer que só os médiuns. Então eles têm a oportunidade de resgatar esse passado de falhas através de uma ferramenta importantíssima que é a mediunidade. Então Deus permite que eles avancem bastante se dedicando no campo da mediunidade. Se souberem aproveitar essa bênção que Deus concede, essas pessoas conseguirão reparar o seu passado e trabalharem bastante com aquela ferramenta e conseguir uma evolução espiritual na existência em que se dedicarem a isso. Mas a gente sabe que muitos, infelizmente, acabam se perdendo, porque às vezes têm capacidade mediúnica, realizam fenômenos então, e a hora que as pessoas ficam maravilhadas com aquilo, eles podem se sentir orgulhosos demais, ou aquele ímpeto de dominação, né? E acabam comprometendo a sua tarefa, e acabam muitos sendo esses falsos cristos, né? Então Allan Kardec fala: o verdadeiro profeta se reconhece por caracteres exclusivamente morais, que são os bons frutos, não pelos fenômenos. Então, a hora que a gente vê um médium, por exemplo, como acontece, muitos veem, né? A gente sabe de muitos casos, médios de cura, por exemplo. Quantos médiuns que se dedicam a essa tarefa? Muitos sérios, muitos que se dedicam realmente, mas teve também muitos que se comprometeram nessa tarefa. Então, aqueles que começam a curar, realizar algumas coisas que chamam a atenção das pessoas, muitos vão ficar admirados com aquilo e começam a achar que aquela pessoa é realmente especial, que é um enviado de Deus. E é aí que precisa todo cuidado que Allan Kardec aqui está nos alertando, baseado nesse Evangelho de Jesus. Bom, agora nós vamos então ler no item número 6. No item 6 tem um trechinho de João, na sua primeira epístola. Olha que interessante esse trecho que o apóstolo João escreve. Meus bem-amados, não creais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus. Porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha que interessante, João já disse isso, né, lá atrás, na época de Jesus. Não creais em qualquer espírito. Então está bem claro aqui, João nos dizendo sobre a existência dos espíritos, né? Então ele está deixando claro demais que existem espíritos que não são confiáveis. Porque, gente, basta a gente analisar. A humanidade terrestre, quando essa humanidade vai desencarnando, aqui na Terra nós temos homens bons e homens maus, homens no sentido de ser humano. Então, muitos bons, mas muitos ainda presos ao mal. Esses que ainda estão presos ao mal, quando desencarnam, vão continuar assim, ninguém se modifica porque passou pela morte do corpo. Então essas pessoas continuarão da mesma forma que aqui, fazendo maldade, enganando, sendo cruéis. Então ele diz aqui, muitos espíritos não são confiáveis. Então ele diz, experimentai se eles são de Deus, né? Porque muitos profetas têm se levantado. Então aqui a gente percebe que o Espiritismo, ele também é uma ciência, isso que é interessante. Porque o Espiritismo revela leis que são ainda desconhecidas. Olha que interessante. Porque
quando a gente fala que o Espiritismo é ciência, não quer dizer que é uma ciência como a ciência terrestre. O Espiritismo não está disputando com a ciência terrestre, com as leis da matéria. O Espiritismo estuda e nos mostra as leis espirituais. Então esse é o grande detalhe que muitos da humanidade não conhecem. E a ciência terrestre ainda não aceita, né? Então o Espiritismo vem nos dizer da realidade dos mundos espirituais, das ligações, das relações que tem entre o mundo material e o mundo espiritual. Então existem leis regulando essas relações dessa humanidade encarnada e da humanidade desencarnada. Então Deus criou essas leis. Só que o homem ainda da ciência não aceita, porque ele não conhece ainda. Mas vai chegar um dia que vai entrar no domínio, no seu conhecimento. Então, por enquanto, a gente sabe que os espíritos interferem na nossa vida como nós interferimos na vida dos espíritos. Então, por isso, esse alerta, né, que muitos espíritos podem vir também tentando nos enganar, né? Então, vamos ver até um detalhe aqui agora, que ele fala assim: o Espiritismo revela outra categoria de falsos cristos. Porque nós falamos até então dos falsos cristos ou falsos profetas encarnados, aqueles homens ou mulheres que vêm dizendo-se enviados de Deus. E agora aqui ele fala sobre outros falsos cristos, que ele coloca bem mais perigosos, porque estão entre os desencarnados, são os espíritos enganadores, pseudo-sábios, aqueles que são orgulhosos. Então esses espíritos às vezes se comunicam conosco, nós sabemos, através da mediunidade. Eles podem nos mandar trazer uma mensagem, nos influenciar com seus pensamentos. Então, nós sabemos que muitas mensagens já foram ditadas desde a época de Allan Kardec, que esses espíritos se manifestavam com nomes importantes. Eles escreviam a mensagem e ao final colocava Jesus, ou assinava Sócrates, ou algum dos profetas, né? Tanto é que quem quiser saber mais sobre isso, no Livro dos Médiuns, lá no capítulo 31, Livro dos Médiuns, capítulo 31, Allan Kardec apresenta um tópico que ele chama Comunicações Apócrifas. Ele mostra mensagens que aparentemente são muito bonitas, muito belas, mas se você observar nas entrelinhas, naquela sutileza que ela quer transmitir, a gente percebe que não são coerentes. Não são coerentes com os nomes que as assinam, né? Então e isso aí é um grande problema, porque muitas pessoas, na sua ingenuidade, aceitam tudo que vem dos espíritos. A gente sabe disso, a gente conhece que é assim. Basta que alguém diga que o mentor da casa espírita ou que o guia daquele médium mandou uma mensagem, a pessoa aceita. Ah, mas foi o espírito que falou, foi o guia, foi o mentor. E a gente sabe que nós devemos passar essas mensagens pelo crivo da razão, da lógica, fazer a nossa análise para ver se essas mensagens são coerentes, né? Então é um alerta muito grande até por parte desses espíritos, que às vezes vêm tentando nos enganar. E aí depois, lá no item 9, Allan Kardec, só comentando rapidinho, ele fala que principalmente nessa época que nós estamos vivendo, época da transição planetária, está mais comum surgirem esses dizendo que são enviados de Deus. Porque nós estamos nessa época que muitos espíritos bons realmente estão reencarnando. Nós sabemos que devagarzinho a humanidade vai se modificando, porque vai haver exílio daqueles que não acompanham o progresso do planeta, e estão chegando espíritos melhores que estão reencarnando entre nós. Essas novas gerações aí que vão chegando, muitos espíritos elevados estão vindo para a Terra, né? Nessa época aí de transição. Mas no meio desses sempre tem aqueles que se dizem, né, importantes, enviados de Deus. Então Allan Kardec alerta que essas missões realmente importantes, se Deus precisa mandar um missionário à Terra,
é lógico que vai ser um espírito de alta evolução, um espírito superior, tanto em inteligência quanto em moral. Não adianta ser só inteligente. Então ele diz assim, que os verdadeiros profetas, eles até se ignoram, porque eles se revelam pelos seus atos. Eles não precisam ficar dizendo, eu sou enviado de Deus. Porque diz aqui Allan Kardec que os falsos, eles mesmos se divulgam, né? Eles mesmos dizem que são enviados de Deus. Eles mesmos se vangloriam, né? Se sentem importantes. Aquele que é enviado de Deus é humilde. Ele não fica dizendo se ele é isso ou é aquilo. Ele trabalha apenas no bem. Então a gente observa a vida do verdadeiro missionário, vai ver que é uma vida na caridade e uma vida com extrema humildade. Basta a gente lembrar do nosso Chico, né? Chico foi um grande missionário. Quando que nós vimos Chico dizer que ele era um missionário? Ele falava que ele era um cisco, que ele era uma mula que puxava carroça. Então, assim, Chico era humildade total. Mas basta ver o que ele fez, os seus atos de amor, a sua renúncia, a sua dedicação, né? Então esses realmente são os missionários. E depois, só para a gente já partir para o encerramento, tem uma outra mensagem no final, que é uma mensagem de Erasto. Gente, desculpa, a cachorrada aqui hoje tá complicado, né? Tem uma outra mensagem de Erasto que ele fala sobre os falsos profetas da erraticidade, então, esses, né, espíritos enganadores que se apresentam como conselheiros exclusivos. Olha que importante isso. Quando um espírito pretende dominar o médium, ele quer que o médium só ouça aquilo que ele tem a dizer. Ele não quer que o médium receba a orientação de outros espíritos, porque ele quer dominar aquele médium. Então ele quer ser um conselheiro exclusivo. E o que ele vai transmitir a esse médium? Ele vai transmitir a separação e o insulamento, quer dizer, separação da multidão, para que o médium se afaste, para que ele não tenha contato com outros. Esse espírito começa a mostrar para esse médium que ele é importante, que as outras pessoas não vão entendê-lo, para que ele fique tranquilo e que fique só entre os dois, porque ele quer se impor, ele quer dominar aquele médium, né? Então é um perigo grande para quem tem mediunidade. Por isso que a gente fala sempre em doutrina espírita, a importância do estudo da mediunidade. Porque nós sabemos que antigamente, há um tempo atrás, não havia, né, a prática do estudo. Então as pessoas iam para a reunião mediúnica sem ter um conhecimento, ia lidar com o quê, né? Então aconteciam essas obsessões, essas fascinações, então, que são muito perigosas. Por isso a importância de estudar. E para as pessoas, mesmo quem não tem mediunidade, esse alerta para que não aceite qualquer mensagem. Às vezes vai na casa espírita, numa casa que não seja tão bem orientada, de repente, e se ouve uma mensagem que diz que foi o guia, passe pela razão, pelo bom senso, analisa se aquilo faz sentido, porque nem todas as mensagens são realmente daquele que diz que a ditou, né? Então a gente precisa ter muito cuidado. E os espíritos dizem que os bons espíritos realmente não se incomodam se a gente perguntar, questionar, se a gente disser que não entendeu aquela mensagem, e não que a gente aceite na primeira oportunidade. Então, quando uma verdade, dizem eles, quando uma verdade precisa ser revelada, diz então Erasto, ela é divulgada em todos os grupos sérios. Olha que importante isso. Se os espíritos tiverem uma nova revelação para fazer para nós, humanidade, não vai ser somente para o médio João ou o médio José, só para um. Aí ele vem falar, mas o meu guia me deu uma revelação que é muito importante.
Mas será que essa revelação surgiu em outros centros também, em outros lugares? Porque aquilo que é verdadeiro não vai estar no domínio de uma pessoa apenas. Vai ser divulgado em vários lugares. Então esse é outro critério para não se aceitar possíveis revelações aí, né, que não são coerentes, a gente não cair nesse ridículo às vezes. E o Divaldo sempre fala muito nas suas palestras, de que nas suas viagens pelo Brasil e até pelo exterior, mas ele fala muito do Brasil, que ele viu centros realizando práticas ridículas, que eu não venho nem ao caso aqui relatar, mas práticas assim que absurdas, porque aqueles dirigentes aceitavam as sugestões daqueles espíritos enganadores, e eles diziam que era preciso fazer tal coisa e eles faziam. Então o Divaldo disse que já percebeu coisas assim tristes e até engraçadas. Os espíritos riam de ver as pessoas praticando aquelas coisas que eles ditavam, né? Então é muito sério isso, esse alerta, porque a doutrina espírita é maravilhosa. A mediunidade é uma ferramenta abençoada. Mas no meio de tudo que é bom, tem aqueles que vêm tirar proveito para o mal, querer enganar, querer aproveitar daquilo que está à disposição para perturbar, para gerar o mal. Então que a gente tenha esse bom senso, esse critério de análise, para que a gente não caia nesse perigo aí de aceitar qualquer informação. E aqui tem uma pergunta, né? Da Fernanda. Legal, Fernanda, obrigado aí pela participação. Que ela fala, como que nós interferimos na vida dos espíritos, né? Porque eu falei logo no início que os espíritos interferem na nossa vida e nós interferimos na vida dos espíritos, né? Por que, Fernanda? A gente aprende que a obsessão, quando a gente fala em obsessão, vamos citar só um exemplo, né? Quando a gente fala em obsessão, a gente imagina assim, o espírito vai obsediar a nós encarnados. Mas nós sabemos que existe obsessão contrária também. O encarnado vai obsediar o espírito. Então, assim, dependendo do pensamento do encarnado, ele pode perturbar ou ele pode ajudar também. É que eu estou citando um caso aqui de obsessão, né? Então a gente sabe que um encarnado... Então tem vários exemplos aí nos romances, nos livros espíritas, né? Que os espíritos às vezes dizem, olha, eu quero até deixar ele em paz, mas agora é ele que não me deixa em paz. Então, tipo assim, aquela obsessão que começou pelo desencarnado, mas depois ele quer sair fora e não consegue mais. De repente, por exemplo, um casal que um dos dois desencarna, o cônjuge fica às vezes, né? Com seus pensamentos afetando a vida do outro que está lá no mundo espiritual. Nós sabemos também, por exemplo, das pessoas, que é tão comum, né, familiares que desencarnam, e a pessoa tem um apego tão grande àqueles que ficaram aqui encarnados, que choram, se lamentam, revoltam-se contra Deus. Então aquele choro de revolta, de mágoa, de saudade doentia, perturba aqueles que estão lá no mundo espiritual. Então, assim, nós estamos ligados. Eles interferem na nossa vida e nós interferimos na vida deles também. E isso também no lado bom, isso que é importante, né? As nossas orações vão auxiliar aqueles que estão do lado de lá, do mundo espiritual, né? Então, estamos em um contato assim constante, né? De um lado para o outro. Bom, gente, assim então a gente consegue encerrar mais um capítulo. Na próxima semana, então, nós vamos estudar o capítulo 22, cujo título é Não Separeis o que Deus Juntou. Capítulo 22, tá bom? Lembrando que o livro, então, tem 28 capítulos. Na próxima semana já vamos para o número 22. Vão restar só 6 aí. Estamos quase aproximando aí para o final desse estudo, né? Bom, então agora nós vamos já nos preparando para um encerramento, tá? O horário já está um pouco avançado. Então nós vamos, quem quiser, né, pegar a sua água, que gosta de deixar para que os bons amigos possam fluidificar. E nós vamos então agora fazer a nossa
a oração final, o momento do agradecimento, o momento de pedirmos a Deus as suas bênçãos. Então, nesta hora, convido vocês para que a gente eleve o nosso pensamento até o amado Mestre Jesus, agradecendo de todo o coração por tudo que nós recebemos em nossa vida. Quantas bênçãos que nós temos e às vezes nem percebemos, às vezes esquecemos de agradecer. Basta que a gente observe à nossa volta, nós vamos perceber que muitos têm muito menos, têm dificuldades tão maiores e nós às vezes não valorizamos tudo o que temos. Às vezes nós temos uma saúde, ou temos a inteligência, temos a bênção da doutrina espírita na nossa vida, temos familiares, temos um trabalho. Ou seja, cada um de nós tem muitas coisas para agradecer na vida. E é importante que nós tenhamos essa gratidão a Deus por tudo isso que nós temos. E aquelas coisas que nós não temos, ou aquelas coisas que nós temos e não achamos que estão boas, que são como gostaríamos, nós precisamos lembrar que muitas vezes, conforme a doutrina espírita nos diz, muitas vezes fomos nós mesmos que as escolhemos quando estávamos no mundo espiritual antes de reencarnar. Então, às vezes são provas difíceis, de outras vezes são expiações necessárias, mas que, de uma forma ou de outra, vão contribuir para o nosso progresso espiritual. Então, que a gente tenha sempre esse bom senso, essa sabedoria de compreender que tudo que temos é o que precisamos para nosso progresso. Que a gente peça sempre forças a Deus para enfrentarmos tudo o que há de necessidade para ser enfrentado. Para que a gente não desanime diante dos problemas que surgem em nossa vida. Porque sabemos, estamos num mundo inferior ainda. E muitos problemas surgem realmente. Mas se nós tivermos fé verdadeira em Deus, confiarmos que Deus não nos desampara, que Ele vai nos mandar auxílio, amigos espirituais nos apoiarão nos momentos difíceis e também amigos encarnados, para que a gente supere os momentos mais difíceis. E que a gente procure sempre nos dedicarmos ao bem, à caridade, tentarmos cada vez mais enxergarmos o semelhante com bons olhos, não sermos tão rigorosos para com a conduta do outro, que a gente procure trabalhar o perdão, a paciência, a tolerância. Tudo isso são virtudes tão importantes para nosso progresso, que a gente não se deixe dominar pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, que às vezes querem falar mais alto. Então que Deus nos abençoe, abençoe a nossa família, nosso lar, que fiquemos na paz de Deus e que possamos continuarmos firmes, serenos, mantendo o nosso equilíbrio emocional, espiritual, sempre confiantes. E é muito importante que a gente se dedique, como nessa hora, a um estudo, a uma leitura edificante, para que a gente mantenha a nossa mente em ligação com os planos mais altos da vida. Muito obrigado, Jesus, por tanto que recebemos das Tuas mãos, do Teu amor. E lembramos nessa hora, então, da sua bela oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Senhor, a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Então, assim estamos encerrando a nossa atividade de hoje. Desejo que fiquem todos em paz, um bom final de semana e até a próxima semana então. Um abraço, fiquem com Deus.